Comunicação inclusiva. Este é o tema do terceiro episódio do Conversas Plurais no formato de videocast podcast. Oi, gente, eu sou a Vicky, aqui do time de Diversidade, Equidade e Inclusão da Cielo. E antes de começar o nosso bate-papo, eu vou fazer a minha autodescrição para que a gente continue transformando os espaços em que estamos inseridos cada vez mais inclusivos. Então, eu sou uma mulher negra, eu tô com o cabelo trançado, uma trança rasteirinha, assim, tem uns desenhos, uns corações aqui em cima. Eu tô usando uma blusa de manga longa preta, com gola alta, uns colares dourados e uma camiseta por cima, escrito Orgulho da Minha Raça, Diversidade e Inclusão da Cielo, uma calça preta e um tênis prata, cinza e branco. Eu queria dizer que eu estou muito feliz aqui de ter essas pessoas convidadas. Eu acho que vocês já devem ter acompanhado aí de que a gente só tem convidado gente de peso e esse episódio não poderia ser diferente. Então eu estou aqui com a Thalita Martorelli, Roger Ribeiro e Francesco Crissi. Então eu vou deixar eles se apresentarem e fazerem essa autodescrição, porque é melhor do que eu ficar aqui falando, né? Então, Thali, se você puder começar e fazer sua autodescrição, por favor. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com todos vocês. Prazer, obrigada pelo convite. Meu nome é Thalita, eu trabalho aqui no marketing da Cielo. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, olhos castanhos. Estou vestindo um casaco de pelúcia praticamente preto, uma blusa preta, uma calça preto e branco e um tênis preto e branco também. Obrigada, Thali. Rô, por favor. Olá, pessoal. Meu nome é Roger. Eu sou designer e ilustrador. Eu trabalho aqui na Cielo no departamento de criação e eu sou um homem negro de cabelo preto, cacheado. Eu estou usando uma camisa preto e branco, uma calça preta e um tênis branco. Obrigada. Rô, Fran, por favor. Olá, pessoal. Eu sou o Francesco, da equipe de Design e Experiência do Cliente. Também sou coordenador do Grupo Prisma. Tenho cabelo preto, pele branca, bigode. Estou usando uma camiseta preta do time de design da Cielo e um casaco preto. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Fran. Só para contextualizar a galera, o Grupo Prisma é o nosso grupo de afinidade aqui da Cielo, que trata de todas as questões da comunidade LGBTQIAP+. Então, só para todo mundo estar ciente aí. Mas antes de começar, eu queria só trazer algumas explicações, algumas contextualizações aqui para todo mundo, para a gente estar todo mundo na mesma página, né? O tema é de comunicação inclusiva, só que isso engloba outras coisas, né? Então, eu queria trazer uma explicação breve sobre linguagem. Linguagem nada mais é do que as formas que a gente utiliza no nosso dia a dia para a gente se comunicar. Então, a linguagem é uma ferramenta que tem como objetivo a comunicação. A comunicação, então, ela vem do latim, que significa comunicare, que é tornar comum, referenciar, o ato de trocar opiniões, né? E a comunicação inclusiva, o que é? A comunicação inclusiva, e eu vou falar bem rapidinho, porque a gente tem uma pessoa bem experiente aqui no tema, que vai trazer todos os contextos para vocês, mas a comunicação inclusiva, ela tem como objetivo emitir a informação para que todas as pessoas, independente de letramento, de identidade, orientação, idade, enfim, recebam a informação de maneira igual. Então, dado esse contexto super breve aqui, eu queria convidar o Fran. Fran, já te conheço, te acompanho, sou sua fã, você sabe. E eu sei que você é uma pessoa extremamente engajada em todas as pautas de diversidade, principalmente quando a gente está falando do recorte LGBTQIAP+. Sei também que a comunicação inclusiva, ele é um ramo de um estudo seu. Sei que você estuda isso na sua vida, que você tem uma expertise, uma experiência, né, nesse tema. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre comunicação inclusiva. E, além disso, queria também que você pudesse trazer sobre a sua perspectiva como que você enxerga essa evolução da comunicação inclusiva e o impacto que isso tem na vida das pessoas, né? Porque a gente está falando com pessoas. Então, se você puder contar um pouquinho pra gente. Legal, Vicky. Primeiro, já estou me achando, né? Depois dessa fala. Claro, a gente está aprendendo todo dia, né? É sempre uma evolução. Então, não falo, sabemos já de tudo, porque a gente está nessa construção. O que é legal da linguagem inclusiva? Ela vai para além da comunidade LGBTQIAP+. Por quê? A linguagem inclusiva é a gente não usar termos capacitistas, sexistas, racistas. Então, a gente engloba a inclusão de todas as pessoas. Ela fala com todas as pessoas e não somente com um público específico. Uhum. E com isso, a gente evita, né, utilizar termos como, por exemplo,
voltando aqui para a parte LGBTQIAP+, homossexualismo, né, algo que não utiliza mais. Por quê? O ismo, ele remete à doença, né? Em 1990, a OMS retirou a homossexualidade da lista de doenças. Então, esse termo ele já não é mais utilizado. Então, quando a gente usa algum termo preconceituoso, a gente acaba perpetuando e também ofendendo essas pessoas. Por isso que a linguagem inclusiva é tão importante. Porque além da gente evitar esses termos, a gente também vai estar falando com todas as pessoas. Então, todas as pessoas vão se sentir representadas. Trazendo um pouco para a realidade que eu vivo aqui na parte de experiência e muito ligado ao atendimento. É muito comum a gente ver frases como: nossos atendentes, sempre no masculino. Às vezes tem 10 mulheres e um homem, mas mesmo assim a gente trata no masculino. Então, tem formas da gente ir adequando, né, essas palavras para que todas as pessoas se sintam representadas. Então, a gente pode falar, nossa equipe de atendimento. Em vez de falar bem-vindos, a gente pode falar boas-vindas. Então, tem formas que a gente vai adequando a nossa forma de falar para que fique mais inclusivo. E também, quando ficar um pouquinho mais difícil, né, gente? Porque, assim, é difícil toda hora a gente conseguir, ainda mais porque a gente tem esses vícios de linguagem. Então, às vezes, a gente pode também utilizar falando com um grupo. Então, em vez de falar senhores e senhoras diretores, né, a gente pode falar a diretoria. Então, a gente remete a um grupo específico, né, e a gente acaba passando a mesma mensagem. Então, eu entendo que essa construção, né, a gente ainda está longe, né, está caminhando aí em passos curtos, mas por que é tão importante? Porque a gente vai acabar retirando coisas que são ruins do nosso vocabulário. Então, esses termos capacitistas, minha equipe não tem braço para isso, a gente vai fazer isso a 4 mãos. Então, a gente acaba excluindo, né, algumas pessoas pelo fato de ser um termo capacitista, né? O racista, às vezes um termo xenofóbico, racista, enfim. Então, esse é o papel, né, da linguagem inclusiva, de falar mesmo aí com todas as pessoas e não ofender ninguém, né? Inclusive porque algumas coisas, inclusive, hoje é crime, né? Então, a gente tem que ter um cuidado especial. Exatamente. E a comunicação inclusiva, né, a gente sempre tem... São 3 pilares, né, que eu tenho pensado aqui, né? Que é uma comunicação que ela tem que ser simples, objetiva e acessível. A gente não pode esquecer, né, desse contexto todo para formar a comunicação inclusiva. E pensando nisso, né, eu acho que a gente tem visto essa evolução que você trouxe na sociedade como um todo. Eu acho que estamos evoluindo enquanto pessoas, seres humanos, indivíduos no mundo. E aqui na Cielo, acho que não é diferente, né? E aí, Thalia, eu queria saber um pouquinho, porque aqui, quando a gente está no mundo corporativo, eu sinto muito isso. Parece que a gente ligou o computador para trabalhar, a gente veste uma capa da formalidade, da robustez, e aí a gente começa a falar diferente, fala mais difícil, né? Umas palavras diferentes. Só que eu sinto que a gente também tem mudado aqui dentro, inclusive na forma que a gente se comunica com os nossos clientes, que a gente se comunica nas nossas redes sociais. E isso também não pode ser diferente, por exemplo, para a galera que está lá no comercial, está vendendo. Como que a gente chega para o nosso cliente falando cheio de coisa técnica? Não dá, né? Então, eu queria ouvir de você, enquanto pessoa que está em uma área que representa a marca da Cielo, né? Como que você enxerga essa evolução que a gente teve aqui e o impacto que isso tem aqui dentro da companhia? Porque a gente começou e passou e está melhorando cada dia mais a forma como a gente se comunica com as pessoas, né? Trazendo essa linguagem que ela é mais acessível. Então, várias coisas a gente começou a fazer. Quando a gente está se autodescrevendo aqui, a gente está transformando uma comunicação em uma comunicação inclusiva, né? A gente passa a ter descrição de imagem quando a gente lança o EMEM. Enfim, são várias ferramentas que a gente passou a utilizar nos tempos para cá, para transformar o ambiente em um ambiente mais inclusivo, e a comunicação é uma ferramenta, né? Eu queria ouvir de você. Como que é para você? Porque acho que você acompanhou essa evolução aqui dentro também, né? Sim. Acho que é um prazer, assim, ter acompanhado essa evolução. E quando você falou, né, você estava falando sobre... a gente veste uma capa, né? Como se fosse... Eu acho legal até na nossa forma de vestir, falando de linguagem, né? A gente não está falando de fala, está falando de diversidade também, como um todo, diversidade da comunicação. Além da linguagem. E até a forma como a gente se veste também teve essa evolução, né? Se vocês forem pensar, se a gente está falando de 5 anos atrás, né? Isso até é bem breve. A gente tinha uma formalidade, né? Eu vim aqui, mulher, né? Nós mulheres vimos de tênis,
Talvez também já é uma barreira. E né, até a nossa veste é uma forma de se comunicar. Acho que a gente você falou muito bem sobre essa questão também da inclusão, né, da linguagem da audiodescrição, a linguagem de sinais, que é algo que a gente também passou a adotar aqui nos nossos eventos, a adaptabilidade que a gente tem hoje com o nosso site, com todas as nossas ferramentas de comunicação de fato. Acho que a gente não pode esquecer também, tem um fato do etarismo, que é um tema que hoje, né, quando a gente fala de acessibilidade, de inclusão, muito as pessoas pensam logo nos grupos, né, minorizados, mas, gente, a gente tem uma população aqui que está envelhecendo. Acessibilidade, quando eu falo que é para todo mundo, é para todo mundo de fato, porque todo mundo vai envelhecer. Na prática, né? Na prática, todo mundo vai ter uma dificuldade, né, talvez para acessar, ler uma informação. Então, acho que quando a gente pensa em linguagem, é um espectro muito maior do que muitas vezes é o polemizado, né? Que a gente ouve muita polêmica em relação à linguagem neutra, né? Linguagem neutra versus linguagem inclusiva. Acho que tem um aspecto muito maior aí a ser discutido. Então, acho que falando do âmbito corporativo, a gente tem uma questão que eu acho que é a principal de todas as empresas, que é o capital humano. Então, as pessoas elas têm que se sentir pertencentes. A inclusão ela é algo muito importante, porque o capital humano é algo mais valioso na empresa, assim como os clientes. Então, a gente está falando de pessoas. Então, por isso que essas discussões elas são tão importantes, porque é algo, de fato, valioso. Né? Não é qualquer tema. Eu não gosto quando eu ouço assim, sério que tem que discutir sobre esse tema mesmo? Não, sério que tem que discutir sobre esse tema, porque a gente está falando aqui de algo que impacta negócio, né? E que bom que impacta e que bom que as pessoas estão cada vez mais observando isso e a gente tem que cada vez mais ter treinamento e absorver muito bem as informações, porque senão a gente pode ter prejuízos, inclusive financeiros, em relação a isso, né? Ter um espaço como esse já é uma evolução, né? Acho que o Conversas Plurais, né, ele começou em um formato, ele foi se modificando. Esse é um ano em que a gente tem transformado, que é um espaço de aculturamento inclusivo na Cielo, e que a gente está tomando proporções cada vez maiores justamente para trazer isso, letramento para as pessoas. Eu acho que quando a gente está falando de diversidade, é o que eu falo o tempo todo, eu acho que em todos os episódios eu vou falar isso, porque a gente precisa reforçar, que é que diversidade é um processo de desconstrução e construção. A gente está aqui falando sobre isso, mas não significa que a gente sabe de tudo. Que eu sei de tudo. Não é porque eu sou do time de diversidade que eu sei de tudo. Porque, às vezes, as pessoas até nos colocam nesse patamar de que a gente não pode errar. É um processo diário, né? Exatamente. A gente está evoluindo diariamente. E acho que a comunicação e a linguagem, ela tá nesse papel com a gente. A linguagem, gente, ela é fluida, ela tem evoluído. Senão, a gente já tá falando igual 1500. E, na verdade, não. Exato. A gente tem evoluído ao longo do tema, né? Então, por isso que é tão importante a gente estar aqui nesses espaços e falando sobre isso. E ter pessoas engajadas para falar sobre isso, né? Sim. Então, acho que essa é uma evolução que a gente tem visto no mundo, na nossa sociedade. E aqui na Cielo, acho que é nítido o quanto a gente tem evoluído com isso, né? Mas aí eu queria agora chamar o Rô pro papo. Mas, Rô, eu sei que você, no seu dia a dia, você tem um desafio aí que você recebe um monte de demanda, você tem um monte de informação que você recebe, cheio de coisa para fazer, e você tem o desafio que é pegar esse montão de informação que você recebe e transformar em um produto final. Uma comunicação, uma ilustração, e manter a comunicação inclusiva, trazer a diversidade em tudo isso que você faz, é um dos objetivos, né? Então, como que é pra você? Eu não sei há quanto tempo você trabalha nisso, não sei se você sentiu esse impacto nessa evolução, como foi, mas queria que você contasse um pouco pra gente. É até interessante trazer essa linha do tempo. Eu tô no mercado de comunicação há 10 anos, então é perceptível, sabe, essa sensibilidade que foi desenvolvida nas empresas, e na Cielo não foi diferente. Eu acho que, na verdade, a Cielo foi a primeira empresa que eu vi um cuidado muito minucioso em realmente fazer um esforço de dentro para fora. Então, a gente sabe que a imagem também é um código, também é uma linguagem,
e comunica com as pessoas de um jeito, às vezes, muito mais rápido do que o texto, a mensagem. Então, se a gente entra no site da Cielo hoje, por exemplo, a Thali comentou sobre o etarismo, a gente vê uma diversidade de público no primeiro carrossel, primeiro banner. Então, o que a gente está falando com isso? A gente está falando que a gente atende públicos diversos, etnias diversas, formatos de negócios diversos. Então, esse é o desafio. A Cielo também tem uma grande missão, que é falar com o Brasil todo, né? E a gente sabe que o Brasil é um exemplo de pluralidade, então é um desafio e, ao mesmo tempo, é uma missão que dá um gás, assim, porque como que você consegue trazer elementos de cultura e de imagem mesmo, às vezes de ambientação ou de códigos visuais que vão comunicar, às vezes, com aquele pequeno empreendedor, um feirante, e não apenas com grandes contas, né, que a gente tem aqui, essa diversidade de público. Então, a gente não pode ser excludente também no que a gente está passando como mensagem. E, ao mesmo tempo, existe essa divisão, né? A gente faz esse trabalho de comunicação externa para fora e a comunicação interna, que não é diferente. Então, eu gosto de imaginar que a gente, vendendo essa comunicação externa, a gente está fazendo uma promessa. E para quem entra na Cielo como colaborador, ele vai esperar que essa promessa seja cumprida. Então, acessando esse espaço, a gente vai esperar essa diversidade também. Então, até mesmo com o GGP, foi um exemplo, a gente conseguiu fazer um projeto de reestruturação visual e de narrativa que foi muito interessante de trazer novas figuras que... Que, aliás, é lindo, né? Ficou lindo. Sim, obrigado. E aí, só um adendo, para quem não sabe, GGP é a nossa vice-presidência de Boa. Gente, Gestão e Performance. Perfeito, Vicky. E o desafio foi como que a gente representa esse time da Cielo, que é tão diverso, atrelado aos valores de marca, porque a imagem consegue vender isso muito bem, né? A gente consegue falar pouco pelas imagens. Então, o exercício foi criar ilustrações que trouxessem mais do nosso público em formas diferentes, corpos diferentes. E um princípio interessante, a causa PCD muitas vezes não é lembrada, né, dentro das questões de diversidade, e para a gente é uma realidade, uma pauta que a gente acolhe. E eu fico muito feliz de ver isso na prática. Então, eu quis trazer isso para o projeto também. Então, nós desenhamos personagens que são PCDs, que não estão envolvidos apenas para a comunicação, para a PCD. Ele está na comunicação como um todo. E isso traduz visualmente a mensagem de que a Cielo está inserindo todas as pessoas no negócio como um todo. E até escalando um pouquinho, né, como que a gente consegue, aos pouquinhos, causar uma retenção desse público, fazer com que essas pessoas pensem na Cielo como a melhor opção que elas podiam ter para passar muito tempo, né, que a gente acaba passando boa parte do nosso dia envolvido com o trabalho. Então, tem que ser um espaço confortável, acolhedor, que você se enxergue seus colegas e se sinta à vontade de falar, eu faço parte dessa equipe, desse time, desse grupo. Então, a imagem tem um papel social, na verdade, Exatamente. né? Que, às vezes, no ambiente corporativo, pode ser visto apenas como um propósito comercial, mas ele ultrapassa isso. Eu acho que esse é o poder da imagem como linguagem também, que é extrapolar um pouquinho as regras e ela pode ter mais de um código a ser representado ali. Arrasou. Arrasou. Perfeito, Obrigado, gente. Eu acho que é isso mesmo. E, assim, acho que aqui é um exemplo, né? Olha Sim. a quantidade de itens que a gente tem no cenário. Inclusive, gente, eu esqueci de fazer a autodescrição do cenário no começo. Me perdoem. Então, vou fazer agora para vocês saberem o que está aqui no nosso fundo. Mas a gente está no fundo do cenário do Conversas Plurais. Aqui a gente tem um totem que ele tem a bandeira LGBTQIA+, a gente tem um ícone de uma cadeira de rodas, uma mão segurando um arco-íris, a gente tem um LED escrito Conversas Plurais, a gente tem uma boca com LED vermelho, ícones diversos, a gente tem um LED amarelo, enfim, então acho que trazer essa disrupção também nesses espaços, eu acho que é uma amostra de quanto a gente tem evoluído, né, enquanto comunicação e linguagem, porque eu acho que é uma ferramenta que a gente utiliza o tempo todo. A gente, inclusive, está utilizando aqui, né, para se comunicar com as pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente. Mas eu acho que tem um tema que a Thali trouxe e que eu queria trazer também, porque eu acho que esse é um assunto que as pessoas têm realmente dúvidas, as pessoas têm medo de falar às vezes, e que é um assunto que às vezes é muito polemizado, que é a linguagem neutra.
e que a gente precisa falar sobre isso, né? Eu acho que quando a gente está falando de comunicação inclusiva, a comunicação inclusiva ela é um guarda-chuva e que embaixo desse guarda-chuva tem uma série de coisas. Quando a gente está falando de acessibilidade, que a gente falou aqui, quando a gente está falando de uma linguagem direta, quando a gente está falando de uma linguagem que ela é simples, objetiva, e também a linguagem neutra está dentro desse guarda-chuva, né? E eu acho que a gente precisa falar sobre isso, porque aqui, além da gente estar nesse espaço de aculturamento inclusivo, aqui é um espaço da gente também levar conhecimento e conteúdo para as pessoas, né? A gente está aqui aprendendo da mesma forma que a gente está levando conteúdo para vocês que estão aí acompanhando a gente também está aprendendo aqui um monte. Eu aprendi muito conversando com o Fran várias vezes sobre esse tema, então eu queria que ele falasse um pouquinho pra gente sobre a linguagem neutra. É um tema que às vezes as pessoas têm até medo de falar, mas a gente precisa falar sobre. Então, Fran, de novo, né, a linguagem a gente viu que ela evolui ao longo do tempo, e trazer a linguagem neutra não é diferente disso, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente sobre a linguagem neutra, por favor. Perfeito, Vicky. É um tema que está sendo muito discutido, né? Tem muita gente que é a favor, tem gente que é contra. Eu vou trazer muito da minha experiência pessoal, de vida mesmo, antes de entrar nesse assunto. Então, sempre, enquanto eu era mais jovem, eu não me reconhecia nem como menino, nem como menina. Então, onde eu estava, né? E a partir disso, eu usava a linguagem neutra sem saber que era uma linguagem neutra. O termo do não binário se popularizou ali na década de 2000, né? Que onde as pessoas que não se encontram ali dentro dos gêneros binários, masculino e feminino, elas começaram a se identificar como não binárias, né? Então, a partir disso, a gente precisa tratar dessas pessoas, né? Então, uso de pronomes, o pronome não é o ele, não é o ela. A gente tem aqui no Brasil a utilização do ele e do elo. Inclusive, o Instagram, você consegue colocar esses pronomes. Então, se você pergunta para o ChatGPT, ele fala o que são esses pronomes. Então, de fato, eles existem. E essas pessoas também existem. E quando a gente olha para fora, nos Estados Unidos é utilizado he, she, né, para os pronomes binários, e o they está sendo muito utilizado para pessoas não binárias. Assim como o alemão também tem 3 tipos de pronomes, né? Um que é o neutro, que é destinado aí a pessoas não binárias. Achei que você ia falar como se fala no alemão também. Eu tava esperando. Sie, das. Como que Sie, das. Eles usam 3, mas esses são os principais. E também na África tem mais de 9 tipos de utilização de gênero. E também tem lugares que não tem nenhum, que todas são palavras neutras. Então não tem uma diferença do masculino e do feminino. E quando a gente pensa em pessoas não binárias, elas estão dentro do guarda-chuva trans, né? Então, o que são pessoas trans? A gente tem pessoas trans binárias, né? Masculino e feminino, e pessoas não binárias, que não entram dentro de nenhuma dessas caixinhas, né? Binárias. E quando a gente fala, de fato, da linguagem neutra, a gente tem muito ainda o preconceito linguístico, né? Como não é algo totalmente formalizado, as pessoas às vezes falam, está assassinando a língua portuguesa. Porém, no Museu da Língua Portuguesa tem uma parte lá que eles falam de linguagem neutra. Então, é algo que está sendo utilizado, precisa ser formalizado. E assim, eu trago muito aqui uma citação da Cat Purr, que ela é, enfim, especialista em interfaces de voz, que é que não existe formas exatas ali de usar palavras, enfim, expressões, porque quem determina é a comunidade. Então, não existe uma forma autoritária de falar, você pode ou não utilizar isso. Se a comunidade utiliza, e já é utilizado, então a gente vê o uso de todos, bem-vindos. E eu sei que tem algumas pessoas que vão achar um absurdo tudo isso que eu estou falando agora, mas é muito importante demonstrar isso, que acaba sendo um preconceito linguístico, que é quando a gente acaba tendo um preconceito com uma linguagem de menos prestígio social, né? Que não é totalmente popularizada. Então, isso acontece não só com a linguagem neutra, mas até mesmo quando a gente escuta salsicha, outras palavras que acaba tendo até esse mesmo preconceito. quando a gente está falando, por exemplo, de algumas gírias que são de outras localidades, Exato. né? Então, às vezes, quando tem alguma gíria, por exemplo, a gente vê muito acontecer do Nordeste, por exemplo, né? Então, esse Sim. preconceito linguístico ele também Os acontece. dialetos. né? Exatamente. E o preconceito linguístico é tudo que tem menos prestígio ou pensando em grupos minorizados. Então, a gente acaba se deparando com essa situação. O Marcus Begno, ele criou o livro, né, falando sobre preconceito linguístico,
E tem uma frase dele que eu gosto muito, que quando as pessoas falam, não pode utilizar, é deixar muito claro que a língua, né, é um rio que se renova. Então, isso está em constante transformação. Se eu apresentasse aqui com vocês, novamente, a gente falaria, às vezes, o mesmo conteúdo de uma forma diferente. Sim. Então, não existe uma forma certa de falar. Existe o que está formalizado e o que ainda precisa ser formalizado. E se existe um guarda-chuva com tantas letrinhas, a gente precisa nomear cada uma delas. Porque aquilo que não é nomeado não existe. E essas pessoas existem. Então, é pelo direito de existir. E até pensando no tempo, né? A gente não fala vós me se hoje. Exatamente. Então, é uma evolução natural. E As relações se evoluem, a Sim. linguagem também pode evoluir, né? com certeza. E as pessoas, às vezes, têm uma resistência por falar isso está sendo inventado. Mas tudo foi inventado. Tudo foi criado em algum Exatamente. momento. É a absorção disso, né? O entendimento e a naturalização disso. E a gente está falando de 3 milhões de pessoas não binárias no Brasil, que foi levantado até agora, né? Então, cada vez mais, a discussão não vai ser mais, eu sou gay, sou lésbica, a discussão vai ser muito mais voltada ao gênero, né? Então, e essas novas crianças que estão vindo, que não se identificarem em gêneros binários, a gente vai continuar reproduzindo preconceitos? Existe, sim, uma discussão, não é acessível, porque o leitor de tela... Gente, inteligência artificial, a gente consegue fazer curadoria e resolver tudo. O que a gente não pode é reproduzir preconceitos através da tecnologia. Porque a tecnologia é a solução e não o problema. Que entra como argumentação de barreira, né? Exatamente. Exato. Não, e acho que um ponto legal que você trouxe, e aí se você quiser reforçar também, mas quando a gente está falando de linguagem neutra, sempre surge às vezes algumas dúvidas mas o que eu uso? Eu uso o arroba, eu uso o X, Gente, não E. usa @x em nome de Jesus. Exato. Porque não é acessível. Se não é o acessível X pra é gente... que não é acessível de fato. exato. Né? Aí Se a prejudica. gente não consegue ler direito o arroba e o X, imagina o leitor de tela. Eu não sei nem como verbalizar quando tem um arroba ali no meio, né? Fran, você pode explicar um pouquinho pra gente, pro público como um todo, a questão do leitor de tela, o que é esse impeditivo, às vezes, para uma tradução e como que isso alcança, né, as pessoas que têm alguma redução de visão, algo do tipo? Legal. Eu acho, assim, um absurdo a primeira coisa, porque a gente precisa considerar que existem pessoas cegas também que são não binárias, e que se a gente não tiver isso na internet, vai ser uma forma da gente isolar essa pessoa. Então, a gente não vai dar acesso a ela para linguagem, para comunidade, para lugares, para espaços. Então, é uma forma da gente não deixar excludente, exatamente. Por isso é tão importante a gente começar a trazer. A grande discussão que vem em cima disso é que pessoas neurodivergentes podem ter algum problema no entendimento. Os leitores de tela não estão preparados para isso, porque não existia. Então, tudo é uma construção, né? A gente precisa, sim, que fique adaptado, mas também não pode falar, não vamos usar. Não é acessível, não vamos usar. Mas o que a gente pode fazer, eu não sei como utilizar linguagem neutra. Usa linguagem inclusiva. Fala de uma forma que não demarque gênero. E também pergunte o pronome que a pessoa quer ser chamada. Não pense, eu vou chamar ela porque parece que ela é feminina. E, na verdade, a gente não sabe. Então, uma forma de respeitar é perguntando o pronome. E se errar, gente, errou. Assim, pede desculpa, segue em frente e tenta não errar mais. Mas é muito importante respeitar, né? Acima de tudo. Exato. Sim. E acho que um ponto que você trouxe, eu gostaria até de reforçar aqui com uma dica para a galera que está acompanhando a gente, que é, quando você vai fazer uma comunicação que é para mais pessoas, que você não consegue individualmente perguntar, né, como uma pessoa gostaria de ser chamada, busque sempre uma comunicação que ela não tenha demarcação de gênero e que ela seja abrangente. A dica que você deu sobre bem-vindos. Vamos dar boas-vindas. Os nossos atendentes, equipe de atendimento. Então, vamos sempre pensar nesse outro formato, porque a gente vai trazer a inclusão de uma forma geral, né? Que, afinal, gente, esse é o objetivo final, né? E como que a diversidade é importante, né? Mais do que você tentar, né, entender, se educar, se letrar, é ter pessoas convivendo com pessoas e ter pessoas no time diversas, né? Então, acho que isso é importante, porque a gente está aprendendo tanta coisa aqui com o Fran, e imagina se a gente não tivesse
Exato. aqui no time, né? Para ensinar, para a gente poder aprender. Então, acho que mais do que isso, né? A linguagem diversa, ela vem também da representatividade, da diversidade aqui interna. Que bom que a gente tem isso aqui dentro e que a gente pode aprender e tornar mais inclusivo para os nossos clientes e para os nossos colaboradores. Exatamente. Né? Eu ouvi uma frase essa semana, que eu não vou lembrar o autor, mas quem me falou foi o Vitor, que a gente estava conversando sobre, acho que o que aconteceu com o Vinícius Júnior. E aí ele falou uma frase que estava em um livro, que eu também não vou lembrar qual era o livro, mas que ele falou assim, em resumo, se eu não convivo com pessoas de determinados perfis, eu vou ter uma opinião sobre aquela pessoa a partir dos estigmas que são colocados em cima delas. Porque eu não convivo, eu não vou ter opinião. É uma limitação, né? Exatamente. Então, é exatamente isso que você trouxe. Se a gente está tendo esse convívio, esse espaço, é um espaço em que a gente está se conectando, a gente está se conhecendo. Eu nunca tinha visto o Fran pessoalmente, e estou muito feliz de ter visto o Fran pessoalmente. E a gente está evoluindo em conjunto porque a gente tem pessoas diversas nesses espaços aqui para a gente continuar evoluindo. Porque senão, gente, pessoas iguais possivelmente pensam iguais. Então a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? A gente precisa ter essa representatividade, essa diversidade, e a gente não pode deixar de fora a inclusão. Não dá para falar de diversidade e não falar de inclusão, por isso que a gente está falando de comunicação inclusiva aqui, né? Não é só chamar para festa, é o tal do convidar para dançar. Exatamente, exatamente. Mas eu queria fazer um breve intervalo, porque vocês já sabem o que vai acontecer agora. Vai aparecer aí uma pergunta para vocês responderem e a gente volta em breve. Em que ano foi lançado o Conversas Plurais na Cielo? Voltamos, gente. Mas e aí? Vocês conseguiram responder essa pergunta? Espero que sim, hein? E agora a gente está indo já para os quase nos finalmente, mas a gente tem uma pergunta do público, porque o público também participa do Conversas Plurais, mesmo em formato de videocast, mesmo sendo gravado. E essa pergunta aqui, vou dar uma lida, né, gente, porque eu não decorei a pergunta, mas essa pergunta aqui, ela foi super interessante, se conecta com tudo que a gente falou, e é só mais um pingentinho ali do guarda-chuva de tudo que a gente está falando de comunicação inclusiva. Essa pergunta quem fez foi o Victor de Oliveira, ele é analista de desenvolvimento comercial, e ele fez a seguinte pergunta. Com cada vez mais a normalização de termos, principalmente em inglês, no mundo corporativo, quais ações as companhias podem tomar para uma comunicação mais acessível? Visto que nem todos, nem todas, possuem acesso à educação em uma linguagem estrangeira. E aqui, antes de dar para vocês responderem, eu queria fazer um comentário sobre mim, que aí eu nem falei para já falar aqui agora. Eu acho que essa história todo mundo sabe que eu sempre tive muito medo, receio do mundo corporativo, achava que era um bicho de 7 cabeças, tal. E aí, quando eu entrei aqui, a Cielo foi meu primeiro emprego no mundo corporativo, né? Existiam vários termos que eu nunca tinha escutado falar na minha vida. E aí eu participava de reunião, assim, com pessoas de diferentes áreas diferentes áreas possíveis. E aí, começavam uns termos, gente, eu não sabia o que significa, e eu tinha que ir no Google. Ou eu ia no Google, ou eu tinha uma par aqui, a Karina, que ela sabia todo o meu histórico, do meu medo, do meu receio, do mundo corporativo, e ela tinha mais tempo aqui no mundo corporativo, e aí ela sabia que tinha coisas que às vezes eu ficava com cara de ué, porque eu sou bem expressiva, né? Eu ficava... Tipo, gente, já cutucava assim de ladinho, né? Aí ela me mandava mensagem no privado. Vicky, isso aqui significa isso, isso e isso. Eu falava, ai, muito obrigada, mas eu já tinha ido no Google. Porque eu tive muita dificuldade, porque eu não falo inglês, não falo outras línguas. E até hoje em dia, às vezes surgem umas palavras que eu falo, gente, que palavra é essa que a galera tá usando que eu não sei? E que eu tenho que ir no Google. Então, acho que esse é um tema que várias outras pessoas devem passar e sofrer também. Então, eu queria ouvir de cada um de vocês o que vocês acham sobre isso, né? Que dicas até que vocês podem dar pra gente melhorar quando a gente tem esses termos mais técnicos, esses termos em outras línguas, enfim.
Polêmica, né, gente? Quem começa? A Thali. Olha! A Thali, a nossa Jogou na representante fogueira. do marketing. Acho que jogou aqui na fogueira brincando, mas porque o marketing, né, o próprio marketing, a origem, né, dessa matéria, ela é uma origem que está na língua inglesa, né, e a gente acaba aí por ser uma matéria nova até, né, recente. Sim. Então a gente está falando aí de aproximadamente 50, 60 anos. Uhum. A gente ainda tem muita terminologia não inclusiva, né? Então, se fala muito e foi a forma como a gente aprendeu ali desde a graduação e a gente acaba absorvendo isso e tem a diversidade também de formação de pessoas, né? Hoje eu tenho, apesar de na graduação a gente ter aprendido as terminologias de marketing em inglês, hoje a gente tem também dentro da área de marketing um time muito diverso. A gente tem pessoas de diferentes formações, de diferentes, enfim... Até regiões, né? Até regiões, exatamente. Que torna com que a gente tenha que fazer essas adaptações, né? Porque, de fato, é muito comum. A gente estava até comentando um termo, né? Brainstorm. A gente fala, algo, né? Vamos fazer um call, vira isso daí, vira um job. Tem inúmeros memes aí em relação a marketing que, de fato, a gente tem que, sim, e pode fazer adaptações, né? Então... eu acho que, e olha só, né, a temática como de linguagem inclusiva, ela vai além do que talvez quem começou a ouvir esse episódio, às vezes, pensou ali no começo que o Fran estava falando. A gente está falando de linguagem inclusive de tradução, né, Exato. Inclusive de terminologias em inglês. Então, acho que esse é um cuidado que a gente tem, que o time principalmente tem aqui muito em termos na redação, mas é algo que a gente tem que se disciplinar e a cada dia também no ambiente corporativo a gente tomar esse cuidado e ter essa inclusão aí adotada, né? Então, Acho que até uma dica boa, assim, às vezes tem termos que, putz, saiu na hora eu falar um termo em inglês. Explica logo em seguida. Não tem problema você usar, mas só dá um contexto do que significa, porque nem todo mundo que está ali recebendo essa informação vai entender o significado, porque está em outra língua. Então, uma dica aqui que eu acho que deve funcionar. Boa. É quase como fazer uma legenda em Exato. tempo real, né? Exatamente. Perfeito. Eu acho que, até complementando o que a Thali trouxe, no ambiente corporativo a gente consegue ampliar e criar o nosso próprio jeito de fazer. Então, uma prática comum de grandes marcas, e hoje até pequenas marcas já adotam essa postura também, aí entra uma outra palavra em inglês que é o branding, né? Que é a gestão de marca. Então, dentro da gestão de marca, a gente tem o nosso manual, é o nosso guia de marca que tem linguagem, tem tom de voz. E isso é algo vivo, consegue ser atualizado. E nesse material, que pode orientar tanto a área criativa quanto outros departamentos, a gente consegue inserir exemplos de como falar certos termos ou sobre certos produtos, substituindo isso e criando quase que uma educação interna e reforçando o posicionamento da Cielo ou da marca, com relação a isso, porque a gente consegue padronizar e também já orientar. Porque só dizer, não faça mais, sem dar um exemplo do que pode ser feito, também deixa a pessoa sem saída, né, no dia a dia ali. Exato. Então, esse papel educacional de realmente marcar para as pessoas como que a Cielo se posiciona como um todo é muito importante, né? E é um exercício que é feito aqui dentro, no dia a dia, e a gente vai conseguindo analisar o que está sendo feito no dia a dia para atualizar esse guia de marca. Então, é um material muito vivo, né? É o rio que se renova. É o rio que se renova, Exatamente. exatamente. Vai virar camiseta isso, né? Gostou, né? Trazendo aqui muito que a Thali trouxe, que o Roger trouxe, estou na área de tecnologia, né, e é utilizado muitos termos em inglês. E realmente, assim, a gente tem que considerar que no Brasil 2% da população fala inglês. Então, a gente trazer esses termos acaba sendo uma forma excludente. Alguns termos a gente acaba absorvendo. Então, por exemplo, falar online, algumas coisas a gente acaba absorvendo para o nosso vocabulário. Outras não. E quando a gente trabalha essa questão conversacional, é muito importante a gente evitar estrangeirismo, né? Trazer uma linguagem mais simples possível, porque a gente precisa considerar a realidade de quem vive no país, né? E pessoas que vêm de fora também, né? Que vivem no Brasil.
Então, a gente precisa ter esse cuidado e também alguns termos que acabam até sendo racistas, né? Por exemplo, blacklist. Gente, não utilizem, tá? Então, a gente precisa ter alguns cuidados com esses termos e também dar acesso para que as pessoas entendam o que está sendo dito. Então, usar menos termos técnicos e mais uma linguagem que até uma criança da 6ª série consiga entender. Quanto mais a gente trabalhar esse tipo de comunicação, mais a gente consegue ser inclusivo e falar com todas as pessoas, né? E não somente com uma parcela específica. E é engraçado que às vezes a gente usa muito termo em inglês, mas a gente acaba não tendo... não sendo necessário inglês, né? Para atuar no que a gente precisa. Então, acaba ficando uma coisa muito vício, distante, né? Dá para trocar, né? Dá para trocar. E até para suavizar, eu lembrei aqui de deadline, por exemplo, que é linha da morte. Olha como é pesado. Pois é. E aí já gera uma sensação, assim, um desconforto. E a própria palavra tem um peso, né? Que a gente, como linguagem e até como cultura, consegue naturalizar um pouquinho mais. Então, prazo de entrega, prazo final. Exatamente. Alguns exemplos, né? Que a gente consegue readaptar para ser mais acessível. Exatamente. Tive até uma ideia que a gente pode depois construir. Um glossário, né? Glossário, boa. Exato, a gente se reúne aqui, a gente faz isso, porque eu acho que às vezes as pessoas nem pensam que pode trocar, mas dá pra trocar tranquilamente, não vai perder o contexto vai ser o mesmo, né? Então acho que dá pra gente fazer essas trocas, por exemplo, Excelente ideia, esse deadline, eu nunca tinha parado pra pensar na tradução literal. tradução, eu fiquei chocada agora pesado, que você falou. né? Deadline, Exatamente. sim. Porque aí a gente, acho que o caminho é sempre esse. A gente fala, olha, não precisamos seguir nesse caminho. O caminho pode ser esse, né? Então, a gente mostrar essas possibilidades... É um caminho de questionar também, né? Exato. Acho que a gente ainda bem que a gente tem espaços cada vez mais para questionamentos e não ouvir aquilo e tomar como verdade absoluta, né? Sim. Então, acho que essa abertura para questionamentos e para adaptações, acho que é extremamente valiosa. Exatamente. Assim. E acho que aqui também na Cielo, uma coisa que eu tenho adotado e tem funcionado, sempre que eu vejo alguém falando algum termo que seja preconceituoso, algo nesse sentido, eu sempre chamo essa pessoa e mostro para ela que tá errado e o porquê que tá errado. Acho que a gente pode seguir nesse mesmo caminho também quando isso acontecer, né? Às vezes a gente tá em uma reunião que tem um monte de pessoas e aí começou a falar algumas coisas em inglês, traduz. Fala o que significa, para todo mundo entender, mesmo que não tenha sido você que falou, mas acho que tem essa movimentação, que tá todo mundo em prol do mesmo objetivo, que é transformar essa comunicação de fato que, inclusive, que todo mundo que vai estar ali assistindo e recebendo essas informações recebam de maneira igual, é o objetivo. Então, acho que a gente pode se apoiar nisso aqui, né, e fazer acontecer. Sim. E se tiver alguma dúvida, não entendi algum termo, gente, pergunta. Não Exato. tenha vergonha, porque realmente ninguém, né, sabe não de pode tudo. intimidar, né? Exatamente. Exatamente. E acho que esse é um espaço aberto, que é uma das coisas que eu sempre falo aqui, deixo aberto mais uma vez. Acho que nesse episódio vai surgir dúvidas, eu tenho certeza que a galera vai sair aqui, ó, com várias pulguinhas atrás da orelha. Então, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida de tudo que foi falado aqui, assim, esse é um tema de que a gente usou um pedacinho de um tempo para falar de uma maneira geral. Mas esse é um tema, gente, que são estudos complexos, aprofundados, que demoram mesmo pra gente entender, pra gente compreender. Só que a gente tentou traduzir tudo isso de uma maneira simples, objetiva e acessível pra vocês. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, manda pra gente, a gente tá aqui. Ou sugestões, né? Exatamente. Assim, acho que Sugestões das nossas comunicações, a gente da já nossa tirou comunicação várias interna. ideias daqui, Exato. né? Desse bate-papo a gente já teve algumas ideias, então a gente tá aberto pra receber essas sugestões, pra tirar dúvidas. Então, escrevam aí pra gente as dúvidas que vocês tiverem. Se quiserem chamar individualmente, a gente também tá aqui à disposição. Se quiserem até aprender, né? Às vezes, um exemplo que o Fran trouxe, tô na área de tecnologia e tem termos que eu gostaria de mudar no meu vocabulário. Acho que a gente tá aqui nesse espaço pra gente evoluir em conjunto. Mas é isso, a gente chegou aqui nos nossos finalmente. Todo mundo, gente. Mas eu acho que esse foi mais um episódio muito riquíssimo, que é mais uma parcela de um conteúdo que a gente tem produzido com muito amor e carinho para todo mundo aqui. Então, antes de fato finalizar, vou deixar para todo mundo aqui dar um tchauzinho, né? E deixar uma mensagem final, alguma dica, enfim. Então, deixa aí. Quem quiser falar primeiro, fala.
Começou os olhares E aí? aqui. E aí? Eu vou, então, eu vou. Eu gostaria de agradecer o convite. Eu acho que, como a Thali comentou, as pessoas são a nossa grande riqueza, né? E ter essa possibilidade de troca e espaço para dúvida, sem ser cerceado, sem ser algo que vai ser taxativo, sabe? Criar esse ambiente realmente de troca e de permissão ao erro também, porque quando a pessoa se mostra curiosa em aprender, ela já está acertando de alguma forma. Então, ficar confortável em questionar. Às vezes tem algum termo que você usa no dia a dia que você não entende por que ele é errado, porque aquilo não te atravessou em algum momento da sua vida. Exato. E aí você pode pedir a explicação. Olha, eu realmente não sei por que isso é errado, me explica. E esperar que do outro lado a pessoa seja acolhedora e amigável, porque é isso, tá todo mundo aprendendo. E foi um prazer aprender com vocês e compartilhar um pouquinho também da minha rotina. E é isso. Eu aprendi muito também. Muito. também. Ótimo. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada aí pela troca. É um prazer, assim, trabalhar na Cielo, uma empresa que realmente está possibilitando essas discussões e essa possibilidade é justamente porque a gente está aqui num ambiente diverso, acolhedor, em que a gente pode propor, né? E que eu tenho certeza, você acabou de propor, deu uma sugestão e tenho certeza que ela vai ser colocada em prática. Então, essa possibilidade é realmente algo muito, muito gratificante, né? Então, é isso. Arrasou. Quero agradecer demais, primeiro, pelo convite e de estar aqui com pessoas tão incríveis que fazem a diferença no dia a dia. Então, é muito importante ter esse espaço, né, trazer esse lugar de fala para que realmente as pessoas acessem essa informação, né, para que não fique uma coisa, só eu tenho essa informação, porque o conhecimento é da comunidade, né? Então, a gente precisa compartilhar, ele não é individual. Então, quanto mais a gente compartilha conhecimento, mais pessoas têm acesso a essa informação. Então, fico muito feliz de estar aqui. Deixo aqui aberto, quem tiver alguma dúvida, não sei como deixar mais inclusivo, não sei como neutralizar ali o gênero. Então, o canal sempre está aberto, tá, gente? Mandem mensagem. Procurem mesmo. Procurem mesmo. E quero agradecer a Vicky, a equipe de Diversidade e Inclusão, por propor tudo isso daqui. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, gente. Obrigado. Gente, feliz estou eu. Eu acho que todo episódio que foi pensado com muito, de fato, muito amor e carinho, assim. Quando eu tava desenhando, eu falei, gente, quais são os temas de que a gente vai levar pra todo mundo? Que E são dá pra temas sentir, dá pra sentir. que atravessam todas as pessoas, né? Eu acho que você trouxe um ponto que é isso. Em algum momento, talvez, algum termo, alguma frase, não atravessou aquela pessoa, mas a comunicação atravessa todo mundo é atingido com isso aqui, né? Então, acho que esse é só mais um tema riquíssimo de que a gente trouxe aqui para esse Conversas Plurais, para mais um episódio. Eu acho que isso se relaciona com toda uma trajetória que a gente está construindo aqui na Cielo. A gente está falando de pessoas, de comunicação, de evolução, e a gente não para por aqui. Virão mais episódios, então espero que todo mundo que tá aí, assistiu a gente, ouviu a gente, tenha gostado. Deixa aí a sugestão, opinião de like. vocês. Dá uma curtida. Curte, compartilha, comenta. Manda pro coleguinha. Arrasta pra cima. Arrasta pra Tudo cima. isso que vocês puderem fazer, façam. Porque a gente, com certeza, vai ficar muito feliz. E é isso, gente. Queria agradecer vocês por terem topado. É muito importante quando a gente tem pessoas aqui que de fato são engajadas no tema e estão aqui nesse espaço para conversar com a gente. Então, agradeço do fundo do meu coração todo mundo que está aqui, vocês que estão aí assistindo a gente, e vejo vocês no próximo episódio. Um beijo e até a próxima.